Então vamos dar sequência, vamos começar a trabalhar com a caixa de seleção, né, que é o nosso segundo botãozinho aí que nós vamos utilizar. Vou fazer o seguinte aqui, vou deixar no design mesmo e vou colocar aqui, escolha uma de nossas opções. Aí essa caixa de seleção é aquela que, ao contrário da outra que nós estávamos utilizando, ela pode ser, do botão de rádio, ao contrário dele, ela pode ser marcada várias opções. Aí você tem que mandar verificar se está marcada ou não essa opção para poder fazer o envio da opção desejada. Vou inserir aqui o formulário, que eu já deveria de ter inserido antes ali. Pronto, e vou colocar esse texto dentro do formulário. Aqui eu vou inserir alguns botõezinhos e vou dar um pause só para poder adiantar. Então esse botão é, como eu falei, a caixa de seleção, né? Checkbox aí. Vou fazer o seguinte aqui. Ela tem que também fazer parte, né, de um conjunto. Esse conjunto aqui, vou dar o nome para ele, pode ser de números. É importante que você coloque aqui, ó, um colchetes no final para demonstrar que ele vai entender esses números como um array. Já já a gente vai entender mais isso aqui quando a gente estiver fazendo um arquivo que vai enviar. Então números e no final aqui abre e fecha colchetes. Valor selecionado aqui pode ser só o número do valor que vai ter ali mesmo. Por exemplo 10, né? Aqui eu coloco 10. Então vou fazer com outras a mesma coisa, né? Vou dar um pause aqui só para a gente ganhar um pouco de tempo. Então beleza, temos aqui, ó, os 4 aqui, né, pertencendo ao nome aqui de números, e o receber e-mail eu fiz ele diferente, o nome dele e-mail, o valor e-mail também, o valor dos outros aqui respectivo ao que eu coloquei aqui do lado, né, para o campo. O que mais que nós vamos fazer aqui? Deixa eu salvar esse arquivo eu vou dar o nome para ele de caixa.php, né, que é o botãozinho aí de caixa de seleção. Tem que criar um outro que vai recuperar esses dados que eu vou enviar. Então vou fazer o seguinte, pedir um novo, posso fazer por aqui mesmo, botão direito, novo arquivo, já dou o nome para ele aqui, é até mais prático e mais fácil. Vai chamar recupera.php. Nele nós vamos trabalhar, né, as opções para recuperar esses dados aí. Vou fazer somente aqui no código. Então eu preciso de ter umas condições para saber, né, se o botão foi marcado ou não. Lembrando que se você tiver continuado a aula, né, em outro dia, inicializar o Vertrigo novamente aí, senão vai dar tudo errado aí na hora de fazer o teste. Então reinicia ele aí. Então vamos abrir aqui o bloco PHP para a gente poder começar, né, a estruturar o nosso PHP aqui e receber, né, enviar, na verdade, recuperar esses arquivos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro saber se foi marcado ou não aqueles números. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, ó, que eu coloquei o mesmo nome, isso aqui não é ideal não, é e-mail, tanto para o nome do checkbox quanto para o valor dele. Então vou deixar esse valor 1, que é um valor que eu não tenho nos outros ali. Vou voltar aqui, ó, pro meu arquivo recupera para a gente dar sequência ali. Eu preciso saber quais foram marcados para saber quais eu vou enviar. Então vou fazer uma condição aqui. Se a caixa de seleção em que tiver, né, marcada ali, eu for querer enviar ela, ele vai ter que fazer um array, né, um for aí, nós vamos até usar um for diferente, para saber quais delas eu marquei. Vamos fazer aqui para vocês entenderem. Vamos usar o método iset, que nós usamos aí bastante no curso de PHP. Quem fica um pouco perdido tem que acompanhar o curso, como eu já falei. Nós vamos mandar ele pelo método post também, assim como a gente já estava fazendo. E eu vou mandar quem, né? Os meus, primeiro eu vou fazer uma condição para os de cima, que são os números, depois tem o outro que é do conjunto diferente, que é o de e-mail. Então vão ter que ser duas ali. Então primeiro vamos fazer para os números. Se algum item do número for marcado, eu quiser mandar ele como método post, ele vai printar para mim, dar uma mensagem em print. Poderia ser o echo também, que nós usamos muito no curso de PHP. Os números de sua preferência são, por exemplo, ali, vou dar até um espaçozinho aqui, ó. Então, se tiver alguma caixa de seleção marcada, ele vai mostrar para mim essa mensagem aqui e vai mostrar para mim qual está marcada. Para me saber qual está marcada, eu preciso de fazer um for. Então, nós vamos usar o for each, que é mais adequado aí quando eu quero mandar, né, pegar valores e já mandar eles em uma variável especificada. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Vou usar o for each, vou mandar também, né, pelo método post. Nós já vamos criar a variável dentro aqui do for. Eu vou mandar o que? O valor recebido lá pela caixa de seleção, que são os números. Lembrando de colocar entre colchetes, porque são aí no caso, né, é um array.
Então ele guarda informações ali dentro. E aqui, ó, eu vou colocar esses números em uma variável. Então has, né, eu estou colocando eles em uma variável. Como que vai chamar essa variável? Pode ser número. Então introduzi ele dentro de uma variável chamada número. O que mais que eu tenho que fazer aqui? Deixa eu abrir as chaves para a gente colocar, né, aqui o parâmetro do for. Toda caixa de seleção que for marcada, ele vai enviar ela para mim. Quando ele enviar, ele tem que me mostrar o valor que tem lá dentro. O valor que tem lá eu peguei e passei para uma variável chamada número. Então é só eu mandar ele exibir para mim. Então print. Aqui eu vou colocar um tracinho na frente, um espaço depois do tracinho. Aí eu concateno ele. Lembrando que o ponto serve para concatenar com a minha variável número. E não esquece que, como eu estou esquecendo, toda variável tem o cifrão na frente ali. Então concateno ele com a variável número e quero que ele faça uma quebra de linha. Então concateno também, lembrando que o ponto sempre vai concatenar com um BR, que é uma quebra de linha. Aqui eu fecho, no caso, a minha chave. Aqui ele está dando um errinho. Deixa eu olhar aonde está o meu erro aqui no for each. O erro, o erro é aqui em cima, né, um ponto e vírgula que eu não coloquei, e aqui eu comi a aspa. Então seria basicamente isso aqui. Na próxima aula a gente dá sequência.